Graça e paz, telespectadores, aqui quem fala é Larissa Oliver, estamos em uma edição especial aqui do podcast de Outro Mundo, que é o podcast Zion. Hoje eu tô com o queridíssimo aqui, Leandro Silva. Dá um alô pra galera aí de casa, Leandro. E aí, galera, pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Um cara de poucas palavras, né? Só o começo. Só o começo. Você que nos assiste, eu já gostaria de deixar o tag aqui do nosso Instagram pra você ficar por dentro aí de tudo que tá rolando aqui no podcast. Semanalmente a gente sempre tá alimentando a rede lá com alguma novidade. Então você nos siga no @podcastZionOficial. Se quiser seguir aqui a quem vos fala também, basta acessar o @LarissaOliver.fc. E lógico, em primeiríssimo lugar, nos siga lá na TV IBMS. É o @TV_IBMS. Também pode seguir a nossa rede de rádio, que é o @Rádio IBMS. Fala aí, Leandrão. Pra quem não sabe, Leandro é um grande amigo aí. O cara é conferencista, né? Chama ele de conferencista. Menos. Um grande avivalista. E, Leandro, queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o seu testemunho, cara. Como é que foi, né? Como iniciou. Como iniciou essa obra de avivamento na sua vida, né? Eu sei como que... é conversão. Não, o início aí é saber mais sobre a sua conversão. Porque eu realmente não sei. Eu sei do resultado final, né? Do resultado final. Agora a história, como é que foi construir essa história aí com Deus? Eu gostaria de saber mais um pouquinho. Conta pra gente. Larissa, né, assim, a conversão é algo assim, gradativo, né? Então, assim, eu vejo assim que primeiro você tem um impacto do amor de Deus, né, na sua vida, né? E depois você vai descobrindo Deus e se descobrindo em Deus, né? E assim, eu me converti, como eu sou natural de São Paulo, me converti num culto, na verdade, assim, numa chamada mesmo do pastor. Eu senti a necessidade mesmo. Não, as pessoas falam, né? Se não vier pela dor, vai pelo amor, né? Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que sim, você vai pelo que você entende que você precisa de Deus. Então, no momento da minha vida, não estava passando nenhuma dificuldade, nada assim não, mas eu senti uma vontade mesmo. Eu falei assim, eu vou para a igreja. Aí eu peguei e fui. Quando eu fui, a palavra tocou mesmo, assim, na hora. E Você tinha quantos anos isso? Assim, eu acho que eu tinha uns 21 ou 22 anos, mais ou menos essa idade. Já era casado? Já estava com a Cidinha, já. A Cidinha estava aí já na área. Já estava já. Aí, assim, lógico, a gente nunca fala assim, a primeira vez que eu ouvi a palavra. Não, a gente vai ouvindo, né? Isso é muito importante, né? Assim, ao longo dos anos, você tendo alguns starts, assim, da palavra, né? Aí eu falei assim, fui, mas aí quando teve uma mensagem, assim, que tocou mesmo, e a gente foi alimentado por aquilo, e a gente foi indo, e foi uma chamada também do pastor lá na época, e ele batizamos também, e aí viemos para Vitória, né, para o Espírito Santo, e minha esposa é daqui mesmo, aí nós viemos para cá, e eu cheguei aqui, eu me esfriei, eu fiquei um tempo assim afastado, mas depois eu me reencontrei, né, pelo convite também, por isso que é importante, Larissa, o convite. Às vezes você acha que a pessoa ela não precisa de um convite. Ela fala assim, não, ela tem que ir por vontade própria. Não, ela precisa, alguns precisam ir pelo convite. Aí de tanto essa pessoa, meu cunhado me chamar, eu peguei e fui. Aí tô até hoje, porque eu recebi um amor assim muito profundo de Deus, né? E eu entendi esse amor e eu não larguei mais. E sua família veio de base cristã, de base católica, alguma coisa? A minha mãe, né, de base católica, meu pai, assim, teve pouca também influência também em relação a isso, mas eu sempre minha mãe, assim, rezava porque ela era uma católica, mas ela sempre confiou em Deus, sempre acreditou, assim, mas eu não tive uma base, assim, evangélica, cristã evangélica. Isso chocou num primeiro momento, essa conversão sua? Até engraçado, se meu pai ouvir isso aí depois. Foi até engraçado, né? Quando eu recebi esse chamado e a minha esposa uma vez chegou e falou assim, não, Deus tem um chamado pastoral pro Leandro. E meu pai, não quero que meu filho seja pastor, não, que vai perder esse jeito dele alegre, não sei o quê. Então essa é uma visão meio que religiosa, né? De ser, né? Hoje eu tô com a camisa do Cid Magal, que você falou. Cid Magal convertido, né? Mas acontece que hoje o pastor, a visão de pastor antes estava muito assim, muito engessada, né? Hoje você vê pastores que você olha assim e fala, não, esse cara é pastor, mas tem um poder assim de Deus na vida dele, de evangelista, de ganhar almas, né? As estratégias no pastoreado hoje teve que mudar para alcançar mais vidas. Na verdade, eu acho que esse pragmatismo está sendo quebrado, né, cara? Eu acho que desde o princípio, né, não falando na relação com os homens, mas na relação com Deus,
Eu acho que Deus nunca anulou a subjetividade das pessoas. Pelo contrário, ele usava aquilo que era da personalidade da pessoa para agregar justamente dentro do chamado, né, cara? Justamente, porque senão fica uma coisa muito fechada. Né? A gente tem que pegar novos horizontes, né? Entrar em novas terras, pisar em novas terras. De que forma que nós vamos pisar em novas terras? Com pessoas, Deus utilizando de pessoas, às vezes até com a capacidade até natural dela, pessoal. Né? E ela vai em lugares que muitas vezes que você não consegue ir, né? Então nem eu consigo ir. Então assim, isso abrangiu, assim, estendeu demais, né? Abriu demais o leque para isso. Então é importante. Queria que você me contasse um pouco da sua trajetória. Hoje você tem quantos anos aí, Di? Eu tenho 46. Não, de cristão. Ah, tá. Essa cara de 18. Então, eu acho que eu devo ter assim mais ou menos. Eu sou ruim para lembrar de tempo assim. Mas eu acredito que deve ter uns quase 15, 17 anos, mais ou menos, 18, mais ou menos. Caminhado. E a sua conversão foi dentro da Assembleia? Não, na verdade, pode falar o nome da igreja aqui? Pode, pô, claro. Nós nos convertemos na igreja Renascer em Cristo, lá em São Paulo. Né? Era muito forte lá. Era Bispa Sônia e Esteve Hernandes. Eles eram bem fortes, são fortes assim, na área jovem e tal, então isso aí, fomos impactados por isso, né? Mas aí depois eu vim para a Assembleia, mas assim... Como que foi essa transição? Meu, assim... quando eu cheguei aqui, nós chegamos aqui no Espírito Santo, procuramos uma igreja, né? Nessa pegada assim, mas não tinha. Aí, acho que foi um dos motivos assim, que me deixou meio que... eu não tinha uma maturidade, né? Então não entendia. Mas aí, de ter esse convite, essa pessoa me chamar, esse meu cunhado me chamar, eu peguei e fui. Mas aí é que tá, aí nessa hora você não vê placa, você não vê nada, você vê o amor de Deus. Tá com sede, né, cara? Cara, você vê o amor de Deus impactando você. Aí eu fui, chorei demais no culto e fiquei. Então as pessoas ficaram indagando comigo, mas o que esse cara chora tanto? Ele tá sofrendo na vida. Não é, porque o amor de Deus constrange a gente, né? Então aí eu peguei e fui direto, aí eu fiquei direto até hoje. Então, e assim, eu tinha que estar em algum lugar para eu aprender as coisas de Deus. Sim. Eu tinha que estar em algum lugar. Então, Deus me colocou lá. Então, ficamos praticamente 15 anos dentro de uma assembleia. Nós nos desligamos da assembleia, não por um motivo, alguma coisa contra. Foi uma questão de mudança de direcionamento de Deus. Né? Agora nós estamos num outro ministério, né, com uma visão celular. Nós estamos assim, tendo grandes experiências, vivendo grandes... Pode falar na minha igreja também? Claro, lá na igreja Atos, mandar um beijo pro meu pastor Márcio. E minha pastora Adelma, nós estamos lá reunidos, né? Eu trabalho em cela, nós temos uma cela dentro de casa. Eu já não sei se eu já estou contando tudo já de trás para frente, mas estou soltando aí. Cara, eu queria entender um pouquinho como foi para você se descobrir dentro do seu chamado, dentro do ministério, que a princípio você era um cara que veio cru, né? Tem gente que às vezes tem referência dentro de casa, pô. O pai é pastor, o pai é presbítero, né? E alguém tava já orando pela vida dessa pessoa para que ela fosse atraída a Cristo. Pra você já foi uma parada que quebrou, né? Você já veio de um berço católico, né? Sim. Você foi atraído ali de uma maneira unitária pelo amor de Deus. E como pra você foi, além de descobrir o amor de Deus, como foi se descobrir dentro de um chamado, saber que Deus tinha um propósito pra sua vida? Como é que foi isso? Então, como você falou, não tinha nenhuma referência para isso, né? Eu falei assim, vou seguir fulano, ciclano da minha família, porque, né, tem esse legado. Não, quando você é impactado pelo amor mesmo, né, você se descobre. Mas uma coisa eu aprendi, Larissa, que Deus, eu acredito que ele já me posicionou para isso. E aí ele começa a colocar pessoas à nossa volta que a gente possa sentir interesse em buscar o evangelho. Então, eu costumo falar que eu aprendi isso daí, que a unção que nós respeitamos, nós atraímos. Então, assim, eu sou muito assim, sonhador, né? Eu gosto de botar as coisas para funcionar mesmo. Então, eu comecei a andar com pessoas que tinham essa vontade, essa sede, assim, de buscar, tal. Então, isso acabou, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, e o Espírito Santo me acendeu um alerta para... Isso logo no início da caminhada, você teve essa experiência? Logo assim no início da caminhada, assim, eu na igreja, assim, pouco tempo eu tive pessoas assim do meu lado me incentivando, e não, vamos lá, e eu era totalmente cru sobre dons, sobre manifestação do Espírito Santo, nada disso. Aí o cara chegou assim, rapaz, um presbítero da igreja lá chegou e falou assim, cara, a gente vai fazer um propósito no monte e tal, acho que era 7 dias, se eu não me engano, não me lembro. Aí, vamos com a gente, falei, monte, ficar lá gritando igual um doido lá, gritando as coisas lá. Deus não é surdo, minha mulher até falar, mas Deus não é surdo para ficar.
Aí eu falei assim, eu vou lá com esses caras. Aí eu fui lá no presídio da igreja, foi um monte de gente lá, e fizemos um propósito de 7 dias lá no monte. E aí minha oração, né? Não sabia nem orar, mas eu falei assim, Deus, ó, é o seguinte, eu quero viver, conhecer o Senhor de verdade, né? Então me dá experiência sobre isso. Aí foi essa oração aí no 7º dia, né? No último dia, a gente estava descendo um monte, parecia que não tinha acontecido nada. Mas na gente orando ali para ir embora, o irmão chegou e falou assim para mim, rapaz, Leandro, cara, eu vejo um azeite, cara, caindo sobre você, e eu já estava sentindo meu corpo bem assim, quente, né? Ele falou, eu vejo um azeite caindo sobre você, e cada vez que ele falava, meu corpo esquentava mais ainda. Mas foi na hora que ele falou ali, buf, aí veio aquele poder em cima de mim, eu não consegui ficar em pé, caí, aí foi aquela unção na hora de descer. Então eu fui impactado pelo Espírito Santo, né? Aí dali me gerou uma sede sobre realmente quem era Deus. Porque até então a gente ouve falar de Deus. Agora quando você conhece Ele mesmo, o Espírito Santo se apresenta, aí você começa a gerar sede em você. É como Jesus falou para aquela mulher, né? Se você, naquele poço, ó, se você beber desta água, né? Nunca mais você vai ter sede. E dentro de você vai o quê? Vai gerar uma fonte de águas vivas. Né? Então, assim, Jesus inaugurou uma fonte ali em mim. Então eu passei a beber dessa água. E então, assim, eu fui descobrindo, né, e buscando cada dia mais, assim, a vontade de aprender sobre as coisas de Deus. E assim, cada vez que você vai passando, você vai criando maturidade, você vai entendendo sobre mais os dons ministeriais. E isso assim, é o que você precisa. Você precisa ter experiências com Deus para você ir ao longo do tempo despertando em você. Poxa, mas você começa a descobrir que Deus te usa mais numa área, você começa a ter chamar mais atenção essa questão de manifestação dos dons espirituais. Você começa já a ser treinado pelo Espírito Santo. Aí você vai, ora para uma pessoa ali, a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Opa, tá funcionando. Aí você começa a orar para uma pessoa, aí uma vez eu tive uma experiência muito, muito forte. A gente estava num culto assim, aí eu peguei, eu acho que você estava nesse culto. Foi do Sedentos? Não, mas acho que foi no Jump lá. Acho que eu tava orando. O irmão falou assim, pô, Leandro, ora para aquela pessoa ali. Eu peguei e fui orar por ela. Mas eu fui orar por ela, mas sem... Despretensioso. Não foi com intencionalidade, assim, Deus cura ela dessa enfermidade. Não, eu peguei e fui orar para ela. Deus, entra na necessidade dela, que a unção dos seus cobre a vida dela agora, aqui em nome de Jesus. Pai, ia sair. Quando estava acabando o culto, a mulher pega o microfone e ela chega e fala assim, irmão, depois que você orou para mim, eu voltei a ouvir. Era surda, eu lembro. Eu tava lá. Eu passei a ouvir, eu falei, cara, funciona. Então, assim, aí você vai ganhando experiências com Deus, e Deus vai te mostrando que você tem um dom. E você vai se descobrindo ao longo do tempo, né? Então, assim, isso aí é magnífico, né? Deus vai te treinando para isso. Não é uma coisa assim, eu vou fazer isso. Você pode até falar assim, não, eu quero exercer esse chamado. Não, você vai ter que ser empenhar para aquilo ali, né? Mas eu acho que Deus ele já coloca uma pitadinha ali, aí você vai se descobrindo. Isso, na verdade, esse relato, né, é relativamente recente, né? Você já estava já fluindo há muito tempo, já estava com base espiritual para o seu chamado. Agora, num dado momento, assim, quando que começou a abrir o leque para você, assim, olha, Deus tem me atraído para ser um líder. E dentro da área jovem, como que isso começou a ficar claro para você? Então, é relacionado às experiências, assim, mas assim, não tem jeito, né? Meu pai sempre falava assim que a necessidade faz o sapo pular, né? Porque ele pula pela necessidade que ele tem, né? Então, aí assim, a igreja estava com necessidade de um líder de jovens, né? E eu nunca falei assim, eu quero ser líder. Não, nunca. E você já estava na Assembleia já, estava né? na Assembleia, então eu não quero ser líder. Primeiro que a gente acha que a gente nunca tem capacidade para tal, né? Aí, eu acho que Deus ele vai realmente colocando pessoas. Fala assim, cara, eu preciso te usar, né? Então, ele vai colocando pessoas. Aí, o irmão lá da minha igreja, acho que ele veio até aqui fazer um podcast com você aqui. Ele falou, Leandro, olha só, eu tô pegando, vou voar, eu vou tomar outros voos e a única pessoa que eu vejo aqui para liderar a jovem aqui é você. Só veio você na minha cabeça. Eu falei, cara, olha só, eu não tô nessa pegada de ir para luau com jovem, na praia, fazer as coisas. Meu negócio é mais profundo. Eu falei, não, cara, deixa Deus te usar do jeito que você é. Eu falei assim, então tá bom. Eu falei, deixa eu vou falar com a minha esposa, vou orar. Aí eu falei em casa, aí Deus foi ministrando, falou assim, você vai falar sobre o meu espírito. Aí eu falei assim, opa, então tem mistério aí nesse negócio. Aí eu falei assim, então tá bom, eu aceito. E aí nós fomos. Aí
Deus ele vai acendendo a chama de algumas coisas, ele vai te dando direcionamento para tal. E aí nós começamos isso, né? Aí a ideia veio, a gente falava com os irmãos, né? Qual era o desejo nosso? Nosso desejo era assim, ó, era ficar num quarto escuro, poucas luzes, e orar, e deixar Deus tomar nossas vidas. Era esse o nosso desejo. Aí a gente conversava, eu, o William, né, o amigo, o Samuel, na época era o Thiago também, as pessoas que estiveram assim no comecinho comigo ali, falaram assim, cara, eu tenho vontade de fazer isso também, então bora, vamos fazer. Aí começamos a fazer os sedentes, era o Sedentes da Unção, que a gente começou fazendo um trabalho paralelo, né, junto na igreja, mas era uma vez por mês, e as pessoas foram atraídas por isso. E a gente começou a ter grandes manifestações de Espírito Santo lá nesse momento, era libertação, era batismo do Espírito Santo, assim, as pessoas foram cheias mesmo. E aí ali eu entendi, eu falei assim, opa, Deus ele quer me levar para essa área. Então assim, Deus ele vai te dando alguns alertas, alguns sinais, né? Então acho que foi a partir desse dia, desses cultos, que aí eu fui vendo que eu realmente tinha essa pegada assim para isso, né? Aí eu comecei a ouvir e caminhar com pessoas que carregavam esse mesmo chamado, essa mesma unção. É aquilo que eu falei, né? Nós somos atraídos pela unção que nós respeitamos. Então eu entendi, eu falei assim, poxa, eu preciso caminhar nessa mesma visão, né? E recentemente, ontem mesmo, acho que você foi lá no culto lá. Sábado. Foi sábado, sábado. Então sábado trouxe um pastor amigo meu lá de Santa Catarina, o Rafael Melo, foi embora hoje, levei ele hoje. Nós tivemos 7 dias, né, que nós tivemos lá na igreja lá de oração, as primícias. E no sábado nós fizemos uma imersão, mas foi assim um poder de Deus. Então você acaba e as pessoas, é legal, Larissa, que você vê pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo através disso. E as pessoas passam, rapaz, eu vi lá um jovem, isso me chamou a atenção. Eu tô emendando o assunto aqui, tá? Vai embora. Fala aí. Você falou que eu falo pouco, tá vendo aí? Já tô liberando aqui, geral. Aí, rapaz, eu vi um jovem, a oração toda, desde o primeiro dia de oração. Nós ficamos lá 7 dias lá orando, né? Na igreja. Aí, desde o primeiro dia de oração, toda vez que a gente chamava as pessoas lá na frente, por algum motivo, você quer isso do Espírito Santo, você quer ser batizado, você quer... Ele foi os 7 dias. Toda vez ele ia na frente. Ele já foi um dia, depois foi outro. Você vê que gera sede nas pessoas. Sim. Né? Então, assim, isso que é legal. O que você carrega tem que contagiar alguém. Né? Por que Deus te usa? Porque Deus usa o dom que está em você. De ministrar louvor, de ministrar uma palavra profética. Então, você é atraído pelaquilo que Deus colocou em você. Então, as pessoas... O que está faltando hoje, Larissa, é ter pessoas... para gerar sede na vida das pessoas. Por que as pessoas queriam ficar do lado de Jesus? Porque ele gerava sede nelas. Porque ele tinha a fonte que ele podia dar aquela água para ele. Então, Jesus, sempre tinha pessoas ao lado de Jesus querendo alguma coisa dele. Né? É um fato que eu lembrei aqui agora, na primeira multiplicação dos pães ali, quando... O povo está ali, reunido ali, tudo para ouvir Jesus, que a Bíblia fala que eles ouviram que Jesus está lá, então eles foram lá, seguiram ele. Estava aquela multidão, e de um bom tempo de Jesus ali pregando, né, eles passam ali ter fome, ter sede ali, lógico, muito tempo ali, e Jesus ele ele fala assim, mestre, aqui o povo está com fome, vamos dispersar esse povo daqui. Eu acho que quando as pessoas vão até Jesus, é porque elas estão precisando de alguma coisa. Ou elas estão com sede, ou elas estão com fome. Alguma área da vida dela precisa ser transformada. Alguma área na vida dela precisa ser tocada. Ninguém vai até Jesus sem querer nada. E Jesus sempre tem alguma coisa para dar aquilo que você precisa. Nem o que você precisa, vamos trocar a palavra, que você necessita. Né? As necessidades que nós temos. Então, aí a gente vai encontrar pessoas que vão chegar feridas, vão chegar machucadas, vão precisar de Deus, e vai existir sempre pessoas que falam assim, despeça essa pessoa dá muito trabalho na igreja. A pessoa é muito problemática. Então as pessoas estão sempre querendo dispensar aquelas pessoas que são problemáticas, que têm, às vezes, uma vida que precisa ser alimentada. Então, mas naquele momento Jesus falou assim, mas dá vocês o que comer. Jesus sempre tem alguma coisa, nós sempre temos alguma coisa para oferecer daquilo que Deus colocou em nós. Deus colocou a música. E através da sua música, da sua letra, você vai atingir pessoas. Amém. Esse é o alimento que Deus colocou para você distribuir. Quando Jesus fala para aqueles homens, dá você esse alimento, Deus está falando, eu já coloquei dentro de vocês o que eles precisam. Você não pode dispensar essas pessoas porque elas têm fome e têm sede.
Aí Jesus pega e eles falam, não temos aqui somente 5 pães e 2 peixes, você sabe da história, muitas pessoas conhecem a história. Aí Jesus pega aquele, ó, me dá isso daí. Como ele fez, então, me dá então isso daqui que você tem, me dá o que você tem. Ele ergue ao céu, ora a Deus, pede ao Pai, ele distribui os seus discípulos. Falou assim, agora é com vocês. Engraçado que as pessoas muito falam assim, mas foi Deus que fez Jesus que fez a multiplicação dos pães. Na verdade, ele apresenta ao Pai e dá na mão dos discípulos. Quem multiplicou foram os discípulos. Porque aquilo que está na tua mão tem que ser multiplicado. Então, o pão e o peixe está com você. Agora você que tem que multiplicar. Agora ele fala assim, agora você vai dar. E eles deram para o povo. O povo se alimentou até se fartar. Até não poder mais. Então, entenda, Larissa, que a Bíblia fala que tinha quase 5 mil pessoas. Se tivesse 10 mil, alimentaria 10 mil. Se tivesse 20 mil, 20 mil. Então, a essência que Deus colocou em você, ela é inesgotável. O rio que ele colocou em você é inesgotável. Isso vai sempre estar gerando. Se chegar a 20 mil pessoas, você vai alimentar 20 mil. E se for 30, 30 mil. O que chegar perto de você, você vai ter esse alimento. Então, nós temos chamado de Deus, a gente tem essa responsabilidade, Larissa, de alimentar pessoas, qualquer que seja. Independente de cor, raça, etnia. As pessoas vão chegar faminta para a gente. Então, eu descobri que eu tenho uma missão. Alimentar pessoas que precisam de Deus. E através do Espírito Santo. Que é Ele que vai trazer isso. Esse rio é Ele. Eu queria entender como que foi para você, eu prestei muita atenção numa frase que você liberou aqui agora, foi que quando foi apresentado para você a oportunidade de ser líder de jovens, né, você até pontuou, falou, eu não sou um cara que vai ficar levando o pessoal aí para comunhão, para luau, para sei lá mais o quê. Não tem nada contra, né? É porque eu não tenho essa pegada, né? Vai. Na verdade, eu vejo que isso aí é quase que um padrão, né? Isso. A gente vê hoje as lideranças, elas indo muito para esse lado da comunhão, o que não é errado, o que é necessário ter. Necessário. Mas as pessoas às vezes ficam adstritas só nisso. Um luau, exatamente. Aí junta, vai pra praia, aí junta, vai pra não sei aonde. E, na verdade, você veio contra o que é estabelecido pelo sistema e foi criar, na verdade, a sede nas pessoas pro secreto novamente, cara. Cara, você não sofreu perseguição por causa disso? Poxa, Larissa. Você tem que fazer essa pergunta mesmo? Eu acho que assim, né? A pessoa só joga a pedra e não a árvore porque ela tem fruto, né? Você vai derrubar a folha para fazer o que com uma folha? Você vai derrubar o fruto. Então, assim, em tudo que você for fazer, acho que tudo que é intenso vai chamar atenção, né? Em tudo que é intenso, ela vai provocar na vida da pessoa duas coisas, 2 sentimentos. Ou ela vai colar com você porque você é intenso, ela precisa de você, ou você vai encontrar pessoas que falam assim, esse cara está exagerando, né? Esse cara está fora do padrão. Não é assim que funciona. As pessoas sempre vão querer rotular você para alguma coisa. Não, tem que ser desse jeito. Não. Eu lembro quando Deus me visitou pela primeira vez, eu fiquei muito embriagado pelo Espírito Santo mesmo, e Deus falou assim, eu vou usar você do jeito que você é. Então, assim, naquele momento eu não entendi do jeito que eu era. Falei, mas como que eu sou? Mas assim, você não pode tirar a sua naturalidade de ser aquela pessoa, porque existe um padrão desenhado para você. Falou, não, você tem que ser desse jeito, porque a religião diz que você tem que ser assim. Não, eu tenho que ser aquilo que a Bíblia fala que eu tenho que ser, que Deus me chamou para fazer. Senão, Larissa, você... Imagina aquele camarada que ele não tem um chamado para subir um morro, para lá estar no meio de pessoas com arma na mão, pessoas precisando ouvir Deus, pessoas desviadas no morro. Se Deus não chamar um cara louco por Deus para subir um morro para fazer isso, eu ou você, outra pessoa, não vai fazer. Se não tiver pessoas doidas pelo Evangelho, por isso, não vai atrás dessas pessoas. Vão só, Larissa, a parte mais fácil do Evangelho é pregar na igreja. Eu falo isso não é com soberba, não. A parte mais fácil é pregar. O mais difícil é você externar aquilo que Deus colocou para você fazer. Na rua, família, pessoas, amigos. Atingir outras esferas. Né? Atingir outras esferas. Então, assim, quando você fala assim, não foram contra você, foram. Mas é uma coisa assim que o meu pastor sempre fala, né? Existe um propósito na sua vida, então, se Deus tem um propósito com você, Ele sustenta esse propósito. Isso eu gravei. Então, assim, se Deus tem um propósito comigo, o João pode gostar, a Maria não pode. Eu não posso me basear no meu chamado
pelas pessoas que não gostam. Eu tenho que me chamar, eu tenho que me basear naquilo que o Espírito Santo falou. Você precisa fazer isso. E eu tenho esse chamado para fazer, independente se a pessoa goste ou não goste. Entendeu? Amém. E, cara, como foi pra você, né? Como que foi nesse primeiro contato, quando você foi começando a se descobrir nesse lado profético, né? Que o seu chamado, ele tem essa linha. Se conectar com pessoas como o pastor Leandro Spence. Pra quem não sabe, quem nos assiste aí de casa, é um pastor, né? Que tem link aí direto com o Leandro Silva, que aqui está. Eu sou aluna do seminário dele, é um grande avivalista, assim, é um cara que tem incendiado o coração de muita gente, né? Pra quem quer viver verdadeiramente um sobrenatural, procure, né, nas redes sociais, no YouTube. Tem até o site dele lá, que é escoladeunção.com.br. Dê uma olhadinha nos materiais. É bênção mesmo. São pessoas que às vezes não enxergam, que saem do culto ali enxergando. É coisa de sobrenatural mesmo. Prodígios. Como foi pra você? Como que você conheceu? Como que rolou esse link? Como você conheceu o chamado do cara? É aquilo que eu falei no início, né? Quando Deus tem um chamado com você específico, Ele começa a colocar pessoas para você entender o que você recebeu, né? Eu fui assim, pego pelo Espírito Santo de uma forma muito, muito forte. Então, o que eu recebi eu não entendi, né? Eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo, eu comecei a sentir ele, eu comecei a sentir a unção. Eu não sabia o que era unção, não sabia nada disso, mas eu sentia isso, né? Mas eu não conseguia encontrar pessoas que pudessem me explicar o que eu tinha recebido, né? Então, aí Deus começa a colocar pessoas que têm o chamado que você tem, ou carrega a unção que você tem, para te ensinar. E Leandro foi um pastor assim que entrou na minha vida justamente para me ensinar o que eu carreguei. Então, o que eu carrego, né, em nome de Jesus, é esse poder de Deus assim. Então, assim, Leandro é um fofo, né? Ele fala que a gente é fofo. Um amigo fofo. Um fofo. Leandro é um fofo, um pastor querido, né? Que eu tenho um grande respeito por ele, porque foi através da vida dele que eu pude entender aquilo que eu carregava. Então, eu ouvi coisas que eu não ouvi em lugar nenhum. Falei, cara, é isso que eu ouvi do Espírito Santo, é isso que eu estou sentindo do Espírito Santo. Só que agora ele tá decifrando um código que eu recebi. Você sabe? Eu tô recebendo, ele está decifrando esse código. Então, assim, foi muito importante, onde que realmente assim acendeu, assim, depois disso também. E eu mando um beijo para ele, é um pastor querido. Professor Leandro, né? Difícil falar com ele, homem difícil, meu Deus do céu. Mas como que rolou esse link? Se tu tá morando aqui, o cara é de Santa Catarina, Curitiba, não, é de Curitiba, né? Como que rolou esse link? Não, eu tava assim, você começa a buscar, né, assim, na internet. Internet. Assim, a internet hoje abriu um leque legal, né? Então, aí eu vi um testemunho dele, igual está acontecendo aqui agora, um podcast. Aí eu vi lá, podcast. Acho que eu já assisti esse com a Márcia Morgana, né? A pastora Márcia. Ela é outra também, que a mulher tocha também. Aí eu vi esse podcast, né? Eu tava ouvindo o testemunho dele. Por isso que eu tô falando. Ele descodificou, né? Aí ele pegou e começou a falar o testemunho dele. Eu falei, esse cara ele tá falando uma coisa que eu senti. Ele tá contando o testemunho dele, aquilo que eu senti também. Então, assim, aí despertou. Aí eu comecei a ouvir o testemunho dele. Eu falei assim, cara, é isso aí que eu preciso descobrir aquilo que eu recebi. Aí foi quando eu entrei em contato com ele, falei, expliquei para ele. Aí ele veio, nós trouxemos ele para cá. Né? Aquilo que você viveu aqui, Meu foi Deus. Impactado aqui. Aí eu pude entender realmente. E aí depois tive papo de mesa com ele, né? Aí sentamos, ele foi me explicando muitas coisas, aí comecei a ler livros, comecei a ler livro dele, comecei a buscar na Bíblia referências que me dava sustentação daquilo que eu tinha recebido. Então, tem diversas, né? Então, aí eu falei assim, sabe o que eu fiz? Eu peguei, mergulhei de cabeça. E hoje eu tô assim, né? Hoje com mais maturidade para falar as coisas, para entender as coisas, porque de repente a experiência que você tem muitas vezes pode chocar as pessoas, né? Tem coisas que Deus vai dar de experiência para você. Se você falar no microfone, tem as pessoas, essa menina tá doida. Então, aí sim, tem coisas que você vive que você nem pode falar, mas você pode acender outras pessoas com aquilo que você tem. Eu acho chega a ser até paradoxo, meio engraçado, que o livro de Atos a gente vê
vários milagres ali. Sim. Coisa de prodígio, coisa de translado. Cara, tá na Bíblia, aconteceu. Sim, E se a gente fala hoje sobre essas coisas, a gente é taxado de loucos. Né? É uma coisa que eu não consigo compreender. É como se a fé das pessoas, elas conseguissem alcançar até determinado momento. Chegou numa parte que você fala do profético, do sobrenatural, elas não alcançam isso. Mas por quê? Porque precisa de pessoas ousadas, né? Mas eu acho que Deus... E tem muitas pessoas anônimas hoje. Eu estava até falando com o pastor Rafael, estava em casa, a gente estava conversando. Falei, pastor, tem muitas pessoas que estão assim, sabe, estão no anonimato, mas estão sendo usadas por Deus tremendamente. Não estão diante de câmeras, mas estão ganhando muitas vidas, estão ministrando o Espírito Santo, estão curando, estão usando o poder de Deus mesmo para fazer isso. O pastor Leandro é um desses, né? Ele tem um grande ministério, né? Para aqueles que conhecem e têm desejo de conhecer o profético. Mas não é um cara que você vê em grande público. Não, porque assim, porque é uma área, né, de atuação do poder de Deus, assim, que usa as pessoas, que é muito discriminada. Então, porque o extraordinário assusta, né? Então, assim, existem níveis de unção que eu não posso falar para a pessoa que não conhece, eu não posso explicar isso para um bebê. Ele precisa passar por um processo de aprendizado para ele entender o que ele está ouvindo, porque vai ser muito chocante para ele o que ele pode ouvir. Pô, você imagine, Larissa, João teve a revelação do Apocalipse. Imagine você receber a revelação do Apocalipse, ver aquelas figuras que são descritas aqui. Cabeça de leão, ou cabeça do homem, sabe, todas essas figuras, de águia, olho, sabe? Você fala assim, cara, imagine você receber uma visão dessa. É forte. Tenta passar isso para as pessoas. E a gente tem isso na Bíblia. Imagina, vamos ver João passando essa visão, as pessoas falam, esse cara é louco. Então, assim, então níveis de unção, níveis de acesso que Deus te dá, que você precisa estar maduro para poder entender. Então, assim, até esse cuidado a gente tem que ter na hora de ministrar ou falar alguma coisa dentro dessa área, que as pessoas elas precisam ter escalas para ela poder entender isso daí. Tem que ser didático, né, para falar. Tem que ser. É por isso que Jesus, ele usava, né, parábolas, ele falava de alguma forma para eles poderem entender. Falaram, fala sobre coisas do céu. Falaram, mas peraí, se vocês não estão entendendo nem as coisas aqui na terra, vocês querem entender coisas lá do céu? Calma, começa aqui primeiro, depois você vai subir no nível. Aí eu te levo níveis mais profundos, assim, aí você vai começar a entender coisas mais fundas, né? Eu costumo falar que se você mergulhar no raso, você vai ver só peixes pequenos, né? Se você for mais profundo, você vai ver espécies de peixe que não tem no raso. Então, a vida com Deus espiritual é assim. Ele vai te levar em um lugar que, né? Tá bom para você aqui? Não, eu quero ir mais. Então, mergulhe mais. Então, vem indo. Quando você for ver, você vai ver espécies especiais, peixes que você nunca viu na sua vida. E Deus vai mostrar também coisas celestiais que você também nunca viu. Seja muito sincero na pergunta agora. Ai, meu Deus do céu, lá vem Larissa. A gente está falando sobre o ministério profético, essa coisa toda de fluir no profético, né? Uhum. E a gente sabe que tem algumas igrejas que não fluem muito nessa visão e tudo mais. Mas a gente é chamado a lato sensu para pregar, né, reino independente de placa. Hoje hoje não, vou falar quando você começou a se descobrir aí no seu chamado, tudo mais, como você começou a fluir nisso. Para você, houve uma dificuldade de endossamento das pessoas endossar o seu chamado, entender, te aceitar? Então, assim, eu acho que quando você começa a exercer aquilo que Deus tem, assim, a pessoa, é o que eu falei, né? As pessoas elas estão sempre sedentas, querendo alguma coisa de Deus. Se você tem algo, o que ela precisa, ela vai aceitar o que você tem, pela necessidade que ela tem. Então, se você tem algo para dar, eu acho que a igreja ela acaba se utilizando daquele dom que você tem. Ela acaba falando assim, poxa, a igreja está precisando disso. Então, é como fosse o movimento do corpo, né? O papel não pode fazer o papel da mão, a mão não pode fazer o papel do pé, nem o papel da mão. Eu acho que o corpo da igreja ela funciona dessa forma. Cada um vai ter um papel. Tem áreas na vida de pessoas que ela só vai ser atingida com o seu chamado. Então, assim, a igreja ela precisa ter esse corpo, os membros todos funcionando.
Porque às vezes eu posso ter um cara muito bom na palavra ali, mas eu preciso ter uma pessoa que tem um chamado bom ali também, para ministério profético, para cura, para libertação, para a igreja ela ser completa. Ela não pode ser muito forte em alguma coisa, é como fosse uma asa de avião, né? 2 asas, ela precisa ter as 2 asas. O equilíbrio, ela tem que cara? ter o equilíbrio, ela tem que ter o poder de Deus ali manifesto ali em curas, libertação, mas ela tem que estar também pautada ali em muita palavra, ensino, sustentação. Então, se tiver isso daí, a igreja encontrar esse caminho, ninguém segura, Larissa, a igreja. Se a igreja ela atribuir os dons ministeriais, os dons de chamado mesmo ministerial de cada pessoa, a igreja vira uma potência. Ninguém segura. Na verdade, é algo que eu tenho conversado com algumas pessoas que são né, que às vezes a gente chama algum profissional, mas que também é cristão, ou às vezes a gente chama um estudioso, né, como Sim. foi o caso aqui do Dr. Rony Cosi, que a gente conversou bastante sobre a igreja em si, né? E hoje eu tô tendo a oportunidade de abordar esse tema novamente com você, falando a nível de chamado. Certo. Eu vejo que hoje eu tenho uma percepção, né? Tô mais ou menos cerca de 18 anos aí servindo, né? E estando em contato direto com a eclesia, que é a igreja. Eu vejo que de uns tempos para cá veio uma nova visão, foi descoberta uma nova visão, que tem feito com que esse equilíbrio que você deu a analogia do avião acontecesse. Que são os 5 ministérios. Que hoje é pouco falado em algumas igrejas mais tradicionais, ou nem é falado, ou nem é aceito. Mas igrejas que têm vindo debaixo de uma visão apostólica, se movendo no profético, elas têm endossado e fluído dentro desses 5 pilares que tem sido, assim, eu vejo que é o ponto de equilíbrio da igreja. Sim. O que tem feito hoje, né, na minha percepção, alguns ministérios assim ficarem com dificuldade, é o fato, por exemplo, de tudo ser centralizado no pastor. Ele fica sobrecarregado. Demais. Né? Então, ele evangeliza, ele consolida, ele é mestre, ele tem que ser profeta, ele tem que ser tudo. Eu costumo falar que ninguém come um bolo sozinho, né? Depende do tamanho do bolo. Então eu vejo que acaba assim, a pessoa ficando sobrecarregada, né? Quando a igreja flui debaixo dessa visão, onde tem, né, o evangelista é o cara que foi chamado para fora, então ele vai lá para resgatar as almas, vai trazer para a igreja, para o pastor consolidar, para um mestre ensinar, para um profeta ali às vezes dar uma palavra profética, né? E funcionando dentro desses 5 pilares, né? Eu vejo que a coisa funciona muito melhor. E como foi pra você uma transição que você tá hoje numa igreja de visão celular, mas que caminha debaixo dessa visão aqui também que eu tô falando, né? Como foi pra você essa transição de sair de uma igreja mais tradicional e ir pra uma igreja que casa, há um alinhamento de visão pessoal sua com o alinhamento da própria igreja? Isso, é aquele negócio, né? Quando você tem um tempo, né? Você nunca vai receber um diploma de crente, né? Nunca você vai falar, não, agora eu sou crente. Não, acho que ao longo do tempo você vai aprendendo. Então, pela maturidade que Deus nos deu, né, ao primeiro momento pode ser assim, poxa, eu falo assim, você está desconstruindo uma visão, entrando numa outra visão, né? Você está tirando paradigmas de algumas coisas e entrando numa outra visão. O primeiro momento você fala assim, poxa, peraí, né? Como é que funciona? Aí com conversa com o pastor a gente vai vendo que essa transição ela é gradativa. Você não pode chegar e falar assim, não, eu sou religioso demais, eu não vou aceitar isso. Não, quando você começa a ver que o trabalho que está sendo feito inclui esse chamado do evangelista, do mestre, do pastoreado, tudo mais, você fala assim, poxa, às vezes não carrega um nome, mas carrega a unção e o serviço. Então, a gente tem que separar o que é ministério, o que é serviço, o que é chamado ministerial, o que é serviço. Um diácono faz um papel de serviço, ele não é um ministério, né? Então, assim, o pastor é um chamado, né? Então, o mestre é um chamado. Agora, você já viu alguém ungido a mestre? Você já viu alguma consagração? Não, vem cá que eu vou te ungir profeta, a mestre. Né? Então, assim, a gente não vê isso, mas o serviço ali, o papel ele está fazendo. Então, eu fechei os olhos para isso e foquei. Falei assim, peraí, o trabalho está sendo feito. Não existe a nomenclatura, mas o serviço, o trabalho está sendo executado. Então, assim, eu falei, pastor, eu vou encarar isso, eu quero servir, eu quero ser útil para a obra. E aí a gente consegue encaixar isso, Larissa, de uma forma assim, muito tranquila, transparente. A gente vê que as pessoas elas não estão precisando de um título, as pessoas estão precisando de ser amadas.
Então, esse papel que a gente faz na igreja lá, de célula, é uma visão totalmente diferente do que eu conhecia antes, entendeu? Porque ficou meio queimado algumas coisas, né? Então, você cria um pouco de resistência. Sim. Né? Dá aquela resistência, assim, pô, célula e tal. Mas aí você vê que é um trabalho evangelístico tremendo. Você recebe na sua casa pessoas assim precisando mesmo de Deus. O pastor não tem como abraçar todo mundo. Então, esses líderes de pequenos células, núcleos, né? esses pequenos núcleos, a gente está tendo uma experiência assim, extraordinária de aceitação. A pessoa é incrível, cada culto é 5, 6 pessoas, 7 pessoas lá aceitando Jesus e já encaminhando para células e líderes trabalhando ali, aquelas pessoas feridas e acompanhadas. Não tem como. O pastor sempre fala sobre a consolidação. Estou aprendendo muito sobre isso. Não adianta você ter muitas pessoas que vão para a igreja, 100 pessoas aceitando Jesus e daqui a pouco sai 99. Cadê aquelas pessoas que aceitaram Jesus na igreja? Onde estão aquelas pessoas? Então, assim, esses grupos pequenos, onde o pastor não consegue ir, mais um líder consegue ir lá e trabalhar lá naquela vida daquela pessoa, ela firma lá na igreja. E como você falou, não tem como o pastor olhar todo mundo, cuidar de todo mundo. Por isso tem que separar essas pessoas. Na multiplicação aqui eu dei um exemplo. Como é que foi o papel de Jesus? Separa de 50 e 50. Grupos de 50 e 50. Qual era a visão de Jesus ali falando? Olha, vocês têm que se dividirem para cuidar o máximo de pessoas possíveis. Então, quando você divide a carga, você divide você divide ali as tarefas, você tem ênfase no resultado. Mesma coisa com Moisés também, a mesma coisa. Então, assim, separa lá um homem de 70, separou aqueles 70 homens ali para cuidar. Então, assim, ninguém faz as coisas sozinho, Larissa. Então, acho que a igreja ela precisa tomar mudar esse modelo de centralizar toda a liderança para ele e dividir, né? Não, a gente não usa essa palavra dividir na igreja, sabia? É uma coisa que eu estou aprendendo. Dá uma conotação de divisão. Pastor, estou aprendendo, pastor. O pastor fala, não usa essa palavra dividir, é multiplicar. Jesus ele sempre falou multiplicação, né? Usar esse termo multiplicar, que aí a gente cai na ideia de você estar sempre crescendo, porque quando você divide, você separa, e quando você multiplica, você cresce. Muito bom, ótima observação. E agora eu gostaria de chamar nosso quadro especial. Ele não é mestre dos magos, mas ele está aqui para nos dar uma palavra de sabedoria hoje. Fala, oráculo. Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que vocês estão assistindo esse programa, esse podcast, ou ouvindo. Vamos lá, algumas perguntinhas que eu fiz aqui. Só para situar, eu fiz perguntas aqui durante o programa inteiro, né? Então algumas perguntas são lá do começo. E vamos lá. Leandro Sidney Magal, quero vê-lo. Fala isso não, rapaz. Vai ser uma pegação lá na igreja agora com isso. Já era. Tá vendo, Larissa? Gostei da camisa. Ai, tá vendo? Estilosa. Tá vendo como é que a gente acaba aí, ó, estimulando outras pessoas a fazer o que a gente faz? Meu Deus. Vamos lá. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Vamos lá. Batismo pelo Espírito Santo é essencial na vida de um crente, de um cristão? Eu acho que é. Acho não, tenho certeza. É fundamental. Porque é ele. É para responder? Sim. É ele que vai te levar para a eternidade. Se você não tiver o batismo, como que você vai ser convencido do pecado? Como que você vai ser convencido? Tudo bem, a palavra nos liberta. Mas se o Espírito Santo não tiver aqui na palavra te convencendo do que é certo, do que é errado, aonde você está pecando, aonde você está errando, como que você vai para o céu? Então, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos lembrará de todas as coisas. Jesus falou, ele vos lembrará de todas as coisas que eu tenho dito. Então, é o Espírito Santo que vai te dar um alerta. Opa, essa roupa não está adequada para você. Opa, o que você falou está errado. Opa, você precisa pedir perdão para aquela pessoa. Então, ele que vai te trilhar para o caminho da eternidade. Então, assim, ele é fundamental, né? Existe uma coisa, batismo do Espírito Santo e dons espirituais. São totalmente diferentes, né? O Espírito Santo, ele vem para te regenerar. Agora, o batismo é para exercer outras funções na obra de Deus. Entendi. Então, assim,
Se a pessoa ela foi batizada pela água, reconhece Jesus como o único suficiente Salvador, Sim. e, por exemplo, ela morrer amanhã, ela vai para o céu ou não? Então, é muito difícil a gente afirmar, assim, eu tenho até medo de responder dessas coisas, porque a gente nunca vai saber entender a misericórdia de Deus, né? Sobre a pessoa, ela aceitou Jesus, não foi batizada nas águas, e como que ela vai para o céu? Eu não me arrisco a responder, porque a misericórdia de Deus é muito grande, né? Ela precisa reconhecer, a Bíblia fala que nós temos que reconhecer Jesus. Reconhecemos Jesus. Agora, o batismo nas águas. A água na Bíblia fala sobre purificação. A água na Bíblia fala sobre a palavra. Então, o João falou, né? Eu vos batizo com água para arrependimento. Né? Agora virá um que é maior do que eu. Ele vos batizará, né, com fogo. Então, assim, a água, quando você batiza nas águas, é uma confissão pública. Eu estou confessando que Jesus é meu Salvador, né? Assim, resumindo, o batismo da água é uma confissão pública. As pessoas estão vendo, eu estou aqui diante de todas as pessoas. A Bíblia fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus, do Pai. Então, assim, é uma fé pública. Então, um batismo com água é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo? Assim, porque o batismo da água, ele está ligado à confissão, né? Ao arrependimento ali com Deus. O batismo do Espírito Santo é que vai trazer os dons ministeriais, os dons espirituais, né? Que é o que eu falei, a água ele é um batismo para arrependimento, né? O Espírito Santo ele traz os dons ministeriais, os dons do Espírito. Entendi. Agora, mudando um pouquinho de assunto, qual que é a sua maior dificuldade para lidar com jovens? Você diz que é líder de... Não, eu fui durante 2 anos. Na verdade, nós lideramos jovens numa época, depois peguei uma outra época, foi 2 anos. Hoje você atua como líder de célula, que também não deixa de estar, né, enquadrado. Está enquadrado, porque a gente de jovens, tem né? tanto jovens, adultos e tal. Mas assim, eu tenho uma pegada muito boa para jovem, que é uma linguagem que eu gosto, entendeu? Mas a gente serve o corpo. Né? E nós estamos ali na igreja para servir o corpo. Eu esqueci a pergunta, desculpa. Qual a dificuldade para lidar com jovens? Tá. Assim, na época, quando a gente estava assim, realmente liderando jovens, a maior dificuldade são as informações externas que eles recebem e o que eles entendem como Deus, como Espírito Santo, né? Como Deus na vida dele. Esses bombardeios de informações. Isso traz um conflito muito grande. E a dificuldade são os problemas que ele carrega por causa da sociedade, por causa das influências. Então, assim, você firmar um jovem na igreja hoje, a dificuldade a igreja ela não precisa, aquele papel que a gente estava falando antes, né? De entretenimento para poder chamar os jovens, é o que eu falei no começo, eu não sou dessa pegada. Aí Deus falou assim, você vai ensinar sobre o meu espírito. Então, assim, eu acho que o jovem ele precisa ter, experiências com Deus. Buscar experiência. É o que consolida, porque a partir do momento que eu busco o entretenimento para colocar na igreja para atrair o jovem, eu estou mudando o foco. Ele está indo para a igreja por alguma coisa que ele achou legal. E aí ele fica. Pode ter estratégia? Pode, mas nunca pode esquecer que tem a palavra ministrada nele. Ele pode usar de uma estratégia. Né? Eu conheço um pastor que colocou uma pista de skate, né, na igreja. Aos olhos dos religiosos, né? Falou, pista de skate. Mas pensa um camarada, um pastor que ganhou muito jovem. Glória a Deus. Por causa disso. Ele usou uma estratégia para ganhar jovem. Aquilo ali era só um artifício para o jovem chegar até a igreja. E eu acho que está faltando nas igrejas, atrair jovem, é isso. É usar estratégias que atraem os jovens. Para o jovem não pensar... E outra coisa, a igreja ela precisa ter muitas coisas para o jovem, porque o mundo oferece muito mais coisa. O cara, imagina o jovem, 10 horas da noite, num sábado, se não tiver nada para fazer, um cara que é recém-convertido, para onde que ele vai? Se um amigo dele ligar que é do mundão, ele vai falar, vai para uma balada, fala assim, como ele já começa a desligar das coisas de Deus. O jovem tem que manter ocupado com coisas na igreja, precisa ter mais atividade, precisa mais coisas. Então ele precisa ser cheio do Espírito Santo, ele precisa ter esse rio transbordando dentro dele, para ele não sentir sede lá fora, mas que ele venha sentir sede na igreja, onde ele vai beber dessa água.
Essa questão aí do skate aí que você citou, inclusive era a minha última pergunta. Faço ela e largo o microfone nesse momento. Você acha viável a igreja imitar o mundo para atrair os jovens para dentro? Por exemplo, colocando stand-ups no altar, fazendo... Cara, vocês combinaram. Rapaz, vocês nem falaram que ia fazer esse tipo de pergunta. Fazendo aquelas gírias, por exemplo. Não, nós precisamos ficar chapados de Deus. O que você me diz sobre isso? É um artifício válido para atrair o jovem? Rapaz, é muito difícil eu responder assim, porque eu sou contra os exageros. Tipo assim, pista de skate, uma rampa de skate. É um esporte, não entraria nem nisso aí do que ele está falando, né? Exatamente. Surf, skate, são esportes, né? Que não devem ser abolidos. Exatamente, eu acho muito perigoso, porque são coisas... Agora, você satirizar, né? Colocar sátira dentro da igreja, eu sou completamente contra. Não, e outra coisa, Larissa. A música, ela tem uma influência extraordinária para o mundo e para as coisas de Deus. A batida que você falou, você deu um exemplo muito certo. Ontem, estava conversando em papo de mesa com o pastor ontem, falando sobre isso. Que eu entendo um pouco de som, né? Que a minha vida foi muito mexendo com isso. Foi DJ, né, Leandro? Nossa, isso aí tem muito tempo, rapaz. Mas na minha área automotiva... O Alok cristão. Rapaz, aí, assim, o que é o som? O que eu estou falando aqui? O que está produzindo em você? Ondas sonoras. E eu falei... O pastor Rafael, o pastor Rafael, a gente estava falando isso ontem, né? Que é engraçado que a onda sonora, ela tem uma escala, ela é onda. Se você colocar o osciloscópio no som, para você ler o som, se o som sair distorcido, ele forma uma onda quadrada, né? E uma onda, quando ela está bem alinhada, ela sai redondinha, ela sai uma onda, por isso chama onda, né? Ondas sonoras, que ela vai uma onda. Mas existe um pico da onda que ela bate muito forte, é onde o som ela tem mais impacto. Então, assim, o som ele é muito responsável até para uma conversão de uma pessoa. Quando você coloca um som que tem essa batida, o som é uma linguagem sonora, que dentro de um terreno de macumba, o toque, ele representa uma entidade. A batida representa uma entidade. E dentro do funk, ele tem essa batida, que ela é... mais ou menos assim, parecida, né, ou similar a uma batida que é usada dentro dos terreiros, que ele faz esse recado. Então, de uma certa forma, é muito perigoso usar tipos de som do mundo, muito perigoso não, é super perigoso, usar esse tipo de batida na igreja, porque você não tem noção do que você está traindo ali. Então, por isso que a sua melodia, o seu instrumento, a sua música, tem que ser debaixo de uma oração, porque Deus ele vai te revelar até as melodias, porque isso vai ter influência no mundo espiritual, isso. Eu não sei se foi claro, né? Não sei se foi claro, se vocês conseguiram entender. Por isso que eu sou contra esse tipo de artifício, porque você não está só levando o mundo, mas você pode estar levando coisas espirituais que vai trazer um dano, de repente. Ele falou mais também sobre a questão do humor, né? Hoje tem... Não sei se... né? Aí porque fora, eu gravei a questão do som que ele falou ali, que eu fui DJ, fora, né? Aí fora tem muito essa coisa aí de ter show de humor agora, e o cara fala um monte de baboseira. Hoje tá tendo esse formato de coisa dentro da igreja, né? Como que você recepciona isso? Eu simplesmente não recepciono. Não, é porque assim, existem estratégias, é o que eu falei, né? O exagero. Eu acho que a gente não pode estar fazendo coisa... tá dando certo isso, vamos fazer isso. Eu acho que a igreja ela tem que ser movida pela palavra, né? Eu acho que se as pessoas foram para este lado de stand-up, eu acho que as pessoas estão buscando mais lá para poder ver um cara engraçado, humorista lá falando lá, do que propriamente a palavra. Eu acho que o que tem que te atrair é o que está dentro de você, é o que gera dentro de você, a palavra. Eu não posso... Isso é uma concepção minha, tá, Larissa? Eu não posso falar isso aí no modo geral. Eu acho perigoso isso, porque você acaba atraindo pessoas que não estão interessadas na palavra. E fazendo entendeu? Da vida cristã um humor. A vida cristã é algo muito sério. A Isso, sua eternidade está em jogo, só isso. A Bíblia fala que o que faz separação de Deus e o homem é o pecado. Se isso não está gerando em você uma transformação para você, eu sou um pecador, eu necessito da misericórdia de Deus,
isso é perigoso porque não vai existir uma conversão. Né? Então, assim, eu não faria. Pode ser até engraçado, tal, mas eu acho que muito perigoso para não mudar muito o foco. Porque você acaba mudando o que você realmente precisa falar na palavra. As pessoas estão sendo atraídas mais pela graça. Não a graça de Deus. Não, a graça é... a graça engraçada, né? A graça engraçada. Fala, Oráculo. Eita, você falou que era só 3. Acabou? Não, então, era só pra falar aqui, as festas de agora em diante na igreja vão ser só sapatinho de fogo. Gente, acabou o funk, acabou. Esse cara Ainda bem que não é pergunta, né? Foi só uma opinião dele. Esse Luan figura. Leandrão, eu queria te agradecer por estar aqui hoje. É uma bênção sempre estar podendo estar à mesa, literalmente à mesa, na comunhão, conversando, trocando uma ideia. E eu gostaria que você deixasse, né? Essa é uma pergunta que eu faço geralmente para os convidados e a gente posta lá depois na página oficial do podcast Zion. Certo. E Zion significa, obviamente, Sião, né? Sião. E eu queria que você deixasse o seu conceito do que é pertencer a Sião, o que é pertencer a Zion, na sua concepção. Então, mas em relação a... No modo geral, o que para você, né, no conceito geral, o que significa alguém pertencer a Sião? Eu acho que é aquele que vai realmente exercer aquilo que a palavra fala, né? É você ser o atalaia de Deus. Eu acho que quando você tem isso registrado dentro de você, você não está ligado à religião, você não está ligado a costume, você não está ligado a nada disso. Essa essência, é como eu falei aqui na palavra, né? Esse rio precisa fluir dentro de você. Quando isso fluir, então, assim, eu entendo que você tem que ser uma voz profética para alguém. Então, independente, né, o que você aprendeu no passado, qual a igreja que você está, o que você tem entendido, independente disso, você sempre vai ter alguma coisa para falar para alguém, né, da parte de Deus. E às vezes um abraço, eu tive uma experiência ontem que na igreja tinha um irmão lá que na hora de fazer o chamado lá, pediu para ir lá na frente, eu só abracei ele, Larissa. Olha assim, mas teve um mover de Deus tão grande, porque ele me abraçava de um jeito que parece que ele nunca tinha abraçado ninguém. Então eu assim, depois só uns dores na costela depois. Te apertou, ele né? me apertou muito. Então, ele estava extraindo alguma coisa de dentro de mim. De alguma forma Deus fez com que eu abraçasse aquele homem. E quando eu abraçava, ele chorava, mas um homem parrudo, forte. Eu acho que por isso que ele me deu dor, porque ele abraçou muito forte. Então eu vi que as pessoas elas estão necessitadas daquilo que você tem. Então ser o Zion, ser aquele que vai profetizar isso, essa vida. Meu pastor fala, eu aprendi isso também com ele. É vida na vida. Você vai dar vida na vida que você tem de Deus. Porque fluirá dentro de vocês águas vivas. Água é vida. Então, se você tiver isso daí, você vai conseguir levar a vida nas pessoas. Né? Esse aí é o verdadeiro avivamento. A manifestação dos dons, o poder de Deus, a gente atribui a outro tipo de informação. Mas o avivamento está relacionado a isso. Você gerar vida na vida da pessoa. Amém, glória a Deus. Leandro, eu gostaria que você deixasse seu telefone para contato com o DDD, caso alguém gostaria que não você para fosse. shows. Não. E nem para stand-up, né? Para pregar a palavra. Outra glória. Bom, o telefone é o 027, né? Vitória, Espírito Santo. 99... Ó, deu um branco, você esqueceu meu telefone. 99816-9104. Repetindo. 99816-9104. Instagram? É Leandro Silva mesmo. Leandro Mudou Silva. lá aquele negócio em inglês? Rapaz, eu vou aceitar aquela sugestão sua, cara. Procurem lá Leandro Silva. Eu vou aceitar. Eu vou mudar isso aí. Eu vou mudar isso daí. Eu vou mudar aquele... Senão ninguém te acha, não. Eu vou mudar. É porque, assim, a intenção, né, Larissa, quando a gente faz isso, é assim, é ver que você tem alguma palavra para dar para alguém. Tá? Então eu quero realmente... Vou seguir esse conselho seu aí. @Leandro Silva. Você vai ver esse cara com esse óculos estiloso e essa blusa aí. Tá com essa blusa na foto não, né? Não. Eu vou te atirar. Oh, meu Deus do céu. Tô vendo essas zoações. Você vai ver o cara com óculos estiloso lá, você vai saber que é ele. Bênção do Senhor. Se quiser levar para um congresso de juventude, para algum tipo de programação da sua igreja, super recomendo.
um conferencista avivalista abençoado aí, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Gostaria de te agradecer, você que nos fez companhia hoje aqui em mais um episódio do Podcast Zion. Dê uma conferida lá também no nosso YouTube/TV IBMS, lá tem as outras edições do podcast. Você que não teve aí a possibilidade de assistir, teve um episódio muito interessante aí que foi do pastor Gilmar Gaúcho, com um grande testemunho. Dê uma conferida lá nos outros vídeos, basta você acessar o /TV IBMS. Quer ficar por dentro da nossa programação, basta você acessar o www.tvibms.org. E como eu disse anteriormente, nos siga lá no Instagram, dê aquele like, compartilhe as nossas coisas. Basta você acessar o @TV_IBMS e o rádio IBMS, @Rádio IBMS, porque também somos aí uma emissora de rádio. Entre lá no nosso site, é o radioibms.com.br. Quer saber um pouquinho mais sobre também o meu ministério? Basta você acessar o @larissaoliver.ofc. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo de segunda que vem. Até mais. Tchau, tchau.